Boa noite para todos, muita luz, muita paz. A gente vai fazer a leitura que abriu acaso do Vinha de Luz e caiu aqui no item 75, que é esperança. Nós estamos precisando muito de esperança, né? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos 15, 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atentados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. Desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Lindo, né? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, Divino Mestre, que cuida de todos nós, seus irmãos aqui pequenos, imperfeitos, temos a confiança de que Tu nos auxilia, nos dirige, nos abençoa e nos ampara. E isso nos dá uma esperança de que nós, fazendo a nossa parte, fazendo a nossa reforma íntima, podemos Te seguir e chegaremos até Ti. Obrigado, amado Mestre Jesus, pelos sacrifícios e pelas Suas palavras neste livro e também no Evangelho de Jesus. Assim, agradecemos esse ponto de luz
na leitura do nosso Evangelho. Agradecemos esse ponto de luz e aos irmãos que aqui estão presentes encarnados e ao grande número de irmãos aqui também desencarnados. Que todos nós possamos agradecer ao nosso palestrante, o Henrique, que ele possa ser intuído pelo alto e que nós possamos aferir e entender um pouquinho da mensagem que ele nos traz. Que assim seja. Graças a Deus. Que seja, graças a Deus. Boa noite. Mais uma vez, como foi no mês passado, né? O nosso irmão que fez a prece agora, ele perguntou assim: tem alguma página que você gostaria que fosse lida antes do estudo? Eu falei: não, mês passado eu já percebi que nós estamos sintonizados e deixei por conta dele. Ele escolheu o livro, ele abriu a página, não sei se abriu aleatoriamente e exatamente um texto baseado em Paulo de Tarso, falando sobre esperança. O tema de hoje, eu até tentei desenhar colunas, parecessem aquelas colunas gregas, né? O tema de hoje, conforme o planejamento do estudo feito pela nossa irmã Elizabeth, é exatamente um dos 3 pontos, é a esperança, né? E a base do nosso estudo dessa noite está na nossa Bíblia Sagrada. Eu trouxe até uma Bíblia que foi um presente lindíssimo que eu ganhei de um amigo muito querido, que é o pastor aqui da nossa primeira igreja batista de Miguel Pereira. Ele me deu essa Bíblia de estudo. E eu fiquei muito feliz com um presente belíssimo, que eu aprendo tanto com ela. E estou tendo oportunidade de trazê-la aqui. Por que eu fiz questão de trazê-la? Porque nós temos várias traduções, né? E eu percebi que nas traduções das Bíblias da Igreja Católica, desse mesmo trecho aparece uma palavra, e na tradução nas traduções protestantes aparece uma outra palavra. Mas é interessante que a gente vai perceber que essas 2 palavras, elas quase que se condensam numa só. Chega uma hora que a gente já não sabe mais se tem realmente diferença entre uma e outra. Mas a gente vai chegar lá. Por que eu fiz esses 2 pilares? Porque nós estamos falando da carta de Paulo aos Coríntios, né? Que eram os habitantes da cidade de Corinto, na Grécia. Por isso que eu tentei desenhar pilares gregos aqui no quadro. Não deu, mas dizendo, eu acho que fica mais parecido, né? E nesse trecho, nessa carta, especificamente nesse capítulo, ele fala do que os cristãos, nós cristãos, mais especificamente as igrejas cristãs, chamam de virtudes teologais. Olha só que interessante, eu achei muito interessante essa expressão dele chamar de virtudes teologais. Por quê? Teo, a gente sabe que vem do grego e é Deus. E logos é razão. Então a gente vai estudar o que os antigos chamavam de a razão de Deus. Olha que interessante, não? Então, nessa carta de Paulo, no capítulo 13, eu vou até deixar aberto aqui. Ela é muito conhecida, virou música, é uma verdadeira poesia, né? Me lembra muito Leon Denis. Quando eu leio Paulo de Tarso, da forma como ele escreve, me lembra Leon Denis. Eu não estou dizendo que é a reencarnação do outro, não, tá? Mas eu digo essa maneira poética de escrever, né? Essa beleza na escrita, que a gente se emociona, né? Então, todo mundo lembra da música, né? Ainda que eu falasse... Pois é, exatamente esse trecho. E nesse trecho, Paulo
ele desenha para a gente o caminho que a gente tem que trilhar. É impressionante. Desenhado. Eu vou pedir licença para ler. Não é grande, não. Então eu vou ler o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Ele começa dizendo assim: o amor é dom supremo. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se merece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Na Bíblia é emocionante esse texto, lindíssimo. Na Bíblia da Igreja Católica, onde nós vimos aqui a palavra amor, nós vemos a palavra caridade. E Paulo, na conclusão de Paulo está: permanecem a fé, a esperança e a caridade. E entre esses três, um pouquinho diferente do que está aqui, o mais excelente é a caridade. Então, por que eu fiz esses pilares aqui? Vamos tentar falar de um por um? Fé, esperança e caridade. Eu costumo ir buscar o significado das palavras no dicionário para poder tentar compreender o princípio das coisas, a base do entendimento que a gente precisa alcançar com o estudo. Então, eu fui lá primeiro nas virtudes teologais, como eu coloquei aqui. Então, a primeira a gente já viu que é a fé. Vou até escrever aqui, ó. A segunda é a esperança, com o perdão do Garrancho.
Vamos ver o significado que encontrei no dicionário do Google, tá? Fé, confiança absoluta. Olha só que interessante. Simples. O que é fé? Confiança absoluta. Então vamos começar falando da fé. Nós já ouvimos muitas pessoas falarem que a fé, ela não depende de razão. A fé, ela não depende de coisas fáticas, ela não depende de verdades, de realidades. A gente simplesmente tem fé e acabou. Eu, particularmente, discordo completamente disso. Por quê? Por questões linguísticas, a gente confunde muito duas palavras, fé e esperança. Então, a gente fala assim, eu tenho fé que o meu ente querido que está lá internado vai se curar e vai sair do hospital. O nome disso é fé? Não, o nome disso é esperança. Ele tem esperança. A fé é confiança absoluta. Só que eu tenho como ter confiança absoluta de que esse meu parente que está lá internado, seja lá qual for a doença, que ele vai realmente sair do hospital? Não. Então eu tenho a esperança. Eu espero em Deus. Não são as expressões que a gente está acostumado a ouvir e a dizer? Eu espero em Cristo. Eu espero. Se Deus permitir. Mas eu tenho fé em Deus. Tudo bem, mas é outra coisa. A fé, ela é a certeza absoluta de algo. Tanto que Jesus, quando falou da fé, num dos momentos que falou da fé, ele falou que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para aquela montanha, levanta-te e joga-te no oceano, no mar, e ela te obedecerá. É claro, hoje nós já sabemos que existe uma certa simbologia por trás disso, até porque ninguém quer sair tacando montanha no mar. Mas, primeiro ponto que eu gostaria de trazer, qual o tamanho da nossa fé? É menor que a de um grão de mostarda, né? Senão a gente falava com a montanha e ela ia se mover. Simbolicamente falando. Mas a nossa fé, né, como diz a Bíblia em diversos momentos, né, homens de pouca fé, né? Nós somos homens de pouca fé. Homens no sentido de humanidade. Nós somos homens de pouca fé. Porque nós temos pouco conhecimento. A fé, ela não é cega. Não existe fé cega. Isso é uma expressão que é totalmente inadequada. Porque quando uma pessoa acredita em algo, sem o menor fundamento, sem a menor, sem um menor motivo fático, ou um motivo que seja razoável, né, que seja... Né, tem uma palavra aqui que quer ver? Que não seja... prudente, né? Que não esteja dentro de um critério prudente. E eu vou e acredito naquilo e aí vem um espírito, né, infeliz, incorpora no médium e fala para mim assim, eu sou Jesus e você vai defender o cristianismo, então agora você vai ter que matar todo mundo que não é cristão. Né? E vamos supor que daí surja uma nova crença, uma nova fé, uma nova religião, o que for. Né? O nome disso é fé? Pelo dicionário, eu estou tendo uma certeza absoluta em algo, só que isso não tem embasamento. Isso não é fé, isso é fanatismo. Então não existe fé cega, existe fanatismo. A fé, ela necessariamente tem bases. Eu falei o que significa logos? É o quê? Razão.
A fé, ela tem bases racionais. Ela tem bases racionais. Lembra da frase de Kardec? Que a fé, ela só é firme e férrea, né? Não necessariamente com essas palavras, quando ela, a qualquer tempo, pode encarar frente a frente a razão. Então, vou dar um exemplo disso para ficar mais claro. Quando a ciência inventou a penicilina, um remédio maravilhoso, que antigamente a gente pegava uma gripe e morria. Hoje em dia, até acontece, né? Mas hoje em dia a gente tem muito mais recursos, né? Então, você tem a penicilina, tem os antibióticos e tudo mais. Quando você toma um antibiótico, você acredita que o antibiótico vai matar as bactérias ou os vírus que, por algum motivo, estão te causando alguma doença? Você acredita? Então você tem fé. Você tem fé no antibiótico. Mas essa fé tem bases seguras? Tem bases sólidas? Tem bases científicas? Tem, não tem? Foram feitos estudos, a ciência foi, comprovou aquela coisa toda, trouxe à tona os resultados que nós precisávamos e nós passamos, então, a usar, no momento de necessidade, o tal do antibiótico. Desenvolvemos a nossa fé no medicamento. Isso é fé. Quando nós temos fé em Deus, ao contrário do que nós ouvimos alguns céticos falando, a fé em Deus, ela não é baseada numa coisa que eu quero acreditar, é uma escolha, como eu já ouvi falar, é uma escolha. A fé, ela não tem explicação. A fé tem explicação porque ela é motivada. Nós, espíritas, sabemos que para conceber Deus, ainda que de forma muito incipiente, muito pueril, né? Muito infantil ainda, porque nós estamos no começo da caminhada, conceber um Deus inconcebível, que a gente não consegue imaginar a grandiosidade disso, já é um grande passo. Já demanda, como Emmanuel fala, a maturidade do senso moral, o amadurecimento do senso moral, para compreender que existe alguém controlando, que existe um Criador, que é pela obra que se reconhece o autor, que toda ação tem uma causa primária, que não existem coincidências, e por aí afora, né? E também até um certo nível de humildade, porque aquele que não quer admitir que não está no controle da sua própria vida, ele não consegue conceber a existência do Criador, a existência do Eterno. Então a fé, ainda que a fé em coisas que a gente não consegue explicar em toda a sua plenitude, como Deus, né? Tem a música do Gilberto Gil que fala: se eu, humano, sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Mas ainda assim, o desenvolvimento, o amadurecimento do senso moral já nos deu a capacidade de compreender que há a necessidade de um Deus, de um Criador, de uma causa primária, de uma inteligência suprema por trás de um universo em equilíbrio, de um universo que tende ao caos, como dizem os cientistas, mas que por alguma razão, com todas as aspas, permanece em perfeita harmonia. Então, o que vai fazer com que toda a humanidade tenha fé em Deus é o conhecimento. Nós vamos ampliar nossos conhecimentos científicos a respeito do universo, do microcosmo, do macrocosmo, de tal forma que, como disse um professor meu no passado, ele falou: eu passei a acreditar em Deus quando eu terminei meu doutorado. Porque ele vinha daquela época que para ser culto, para ser considerado uma pessoa culta, tinha que ser ateu, tinha que se declarar ateu. Só que ele não resistiu. Ele era professor da área de exatas, e ele falou: não tem como. Não tem como. E ele concebeu Deus não um Deus religioso, mas o Deus criador. O Criador eterno.
Olha que interessante. É isso que vai fundamentar a nossa fé. Já a esperança, ela tem bases. Também nós confundimos, como eu falei, fé e esperança, mas a esperança não é uma certeza absoluta. É um desejo profundo de que algo aconteça, mas que a gente sabe que não necessariamente a nossa vontade vai ser atendida, né? Aqui, ó, o que está lá no dicionário do Google sobre esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É possível. Eu tenho uma esperança danada de ganhar na loteria, né? Se ele fala, eu tenho fé que eu vou ganhar na loteria, ele não tem fé, ele tem esperança. Se ele tivesse fé, ele ia ter certeza que ia ganhar na loteria. E ia ganhar, porque ele estaria em bases sobre bases sólidas que garantiriam que ele alcançasse o que ele deseja. Ficou claro a diferença entre um e o outro? Agora, olha que interessante. Por que eu fiz as colunas de Coríntios aqui de Corinto? Porque a fé e a esperança, como nós podemos ver nessa poesia lindíssima de Paulo de Tarso, elas sustentam. Vou botar o amor barra caridade. Caridade e amor são a mesma coisa? Linguisticamente falando, não. Né? Vamos pensar. É possível fazer caridade sem amor? Vamos supor, eu sou uma pessoa, eu sou um espírito, né? Aqui na Terra não tem espírito superior, né? Só alguns que reencarnam aí como missionários, mas não é o meu caso. Eu sou espírito inferior reencarnado no planeta de provas e expiações. Não sinto amor pela humanidade, não pela humanidade inteira, embora a gente esteja aqui para aprender a amar a todos, né? A gente está aqui tentando. Mas vamos fazer uma pergunta: quantas pessoas você ama? Nós temos 8 bilhões aí de encarnados, mais ou menos. Quantas pessoas eu amo? Se a gente for pensar bem, é uma meia dúzia de gato pingado, né? Vamos ser francos. Nós não somos espíritos superiores. Esse amor, o amor ágape, né? O amor ágape, esse amor sublime, esse amor sublimado que vai além de todas as coisas e que, né, como na descrição de Paulo aqui, tudo suporta, né? Que tudo suporta. Esse amor, pouquíssimos de nós sentimos, e quando sentimos, é por poucas pessoas. Só que os espíritos maiores, os ministros do Cristo, o próprio Cristo, eles amam toda a humanidade dessa maneira aqui. Dessa maneira. Quem senão Cristo? O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Jesus não tudo esperou, tudo suportou por nós para vir como um mestre nos ensinar a amar. E 2000 anos depois a gente só aprendeu a amar 6, 7 pessoas aí encarnadas, né? Desencarnada, né? Desencarnada deve ter mais, né? A gente sabe que a nossa família está aqui e está lá, né? Mas imagina quanto a gente tem que trabalhar, labutar para desenvolver esse amor do Cristo. E que vou dizer, parece algo inalcançável, mas nós sentiremos esse amor. É muito gostoso assim, ter a ideia do que é o amor, esse amor sublimado. Quando se trabalha, por exemplo, se participa de um trabalho mediúnico, né? E você, por exemplo, está muito tempo trabalhando numa determinada casa espírita e você trabalha por exemplo, no passo de tratamento espiritual.
é muito interessante, porque de repente entra na sala, aquela sala escura, né, com uma lampadazinha azul lá no fundinho assim, para não queimar os fluidos e tal. Aí entra uma pessoa que você nunca viu na vida. Nunca viu na vida. Você não está vendo direito o rosto dela, está vendo muito pouco, porque é só aquela penumbrazinha, né, para proteção dos fluidos ali que são necessários, né, para o trabalho. E ela fala para você qual é o problema que ela está enfrentando, qual é a doença que ela tem, e de repente você começa a sentir um amor por essa pessoa, e esse amor não é do médium. Não é o médium que está sentindo esse amor, mas principalmente quem é médium de incorporação tem muito essa característica de se confunde o que é sentimento seu, que é o sentimento do espírito que está ali se manifestando. E quando são espíritos que são guias, você sente um amor profundo, um amor emocionante, um amor que dá vontade de você pegar aquela pessoa no colo, envolvê-la com todo o seu amor e resolver todos os problemas dela. Uma pessoa que você nunca viu na vida. Esse é o amor ágape, né? É o amor sublimado, é o amor verdadeiro. Porque no amor do dicionário, o amor, pela definição do nosso dicionário aqui, eu botei até separado aqui. Amor. Forte atração por outra pessoa. Esse é o entendimento secular, vamos dizer assim, né? Número 2, desejo sexual. Dicionário do Google. De cara, nós que já conhecemos os exemplos de Jesus, de cara a gente já sabe que isso aqui não é verdade. Que essa definição está errada. Aí quando eu procurei no dicionário, assim, no dicionário do Google mesmo, amor bíblico, sabe qual foi a resposta? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Essa foi a resposta. Pode conferir quando chegar em casa. Estava lá. Claro que ele botou o texto também, mas a resposta foi essa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que é o que a gente está estudando aqui hoje. Olha só que interessante. Voltando à questão da caridade com amor. Eu, espírito inferior, estou no planeta Terra, amo poucas pessoas ainda, né? Estamos aí na caminhada. Mas eu resolvo que eu quero seguir os exemplos de Jesus, né? E que aprendi com Allan Kardec que fora da caridade não há salvação, que não é fora da igreja, que é fora da caridade. Não, então eu vou começar a fazer caridade. Aí eu vou lá, Dona Yara, posso ajudar em alguma coisa? Ajuda aí, meu filho, tal. Ajuda aquela pessoa ali e tal. E você tenta, né? Vai ali no esforço mesmo, é no esforço mesmo. Pô, não queria estar aqui, pô, queria estar na praia, queria estar ali na cachoeira. Não, mas não vou lá. Aí vai no esforço. Eu estou praticando a caridade? Tô. Eu não ajudei alguém? Eu estendi a mão para alguém? Estendi. Ainda que eu não tivesse com todo o meu coração envolvido naquilo, aquilo ali é um passo de uma pessoa que, ainda que não tenha um amor pleno, o amor ágape, o amor quintessenciado dentro do peito, mas ele tem o desejo de mudar. Pode falar. Não, só porque você está falando, é assim, a gente tem um segmento, porque a caridade é o problema que você presta o serviço com amor. Então, você está falando é interessante, você começou a exercer, prestar o serviço aos outros, para você chegar à caridade. Isso, aí você já chegou lá na frente. Exatamente. Não, mas é perfeito, é exatamente isso. Você está certíssimo, é exatamente isso. Esse é o ponto. É nisso que eu queria chegar. Porque a gente chega na casa espírita, porque a gente está muito feliz, que a gente é espírito superior. Estou falando casa espírita, qualquer instituição religiosa séria, a gente chega a gente busca a Deus, vamos dizer assim,
porque a gente está muito feliz, porque a gente está com saúde, porque a gente é espírito superior e a gente, não, eu sou ministro de... Não, a gente busca porque a gente está sofrendo. A gente busca porque a gente está sofrendo. E a gente está sofrendo porque desobedece as leis de Deus, que nós temos nossas dificuldades, nós estamos no caminho do aprendizado ainda temos muito que aprender, temos muito mais o que aprender do que já aprendemos, mas eu posso fazer a caridade ainda que eu não sinta amor pleno pela pessoa que está recebendo aquela ajuda. Vocês já ouviram falar no Luiz Sérgio? Luiz Sérgio é um espírito que, assim, não é por nada, eu vou falar só por mera curiosidade, né? Ele é primo do meu pai, inclusive. Ele desencarnou num acidente de trânsito, né? E ele é de São Paulo para Brasília. Ele é de São Paulo para Brasília. Ele é carioca. Ele morava no Flamengo, mas os pais trabalhavam no Senado, aquela coisa toda, e eles estavam sempre em Brasília, nesse eixo. E no trajeto ele acabou sofrendo um acidente de trânsito e desencarnou. Esse espírito ele já deu várias comunicações. O primeiro livro que ele escreveu era O Mundo que Eu Encontrei, né? E escreveu alguns outros. E teve um que ele conta num capítulo do livro, agora não me recordo o título do livro, né? Mas o título do capítulo era O Anjo Era Eu. Ele não se apresenta como anjo. Pelo contrário, ele fala claramente, ele é como nós. Ele só veio com boa vontade trazer as experiências dele, né? Como o André Luiz trouxe as experiências dele, as pesquisas dele e tudo mais, o Sérgio também trouxe as experiências que ele vivenciou, os estudos que ele fez, o que ele aprendeu, os trabalhos que ele participou, né? Por aí. E ele conta um episódio em que ele se viu ali, ele se julgou não é incapaz, mas ele achou que ele não tinha capacidade suficiente para realizar determinada tarefa, mas ele olhou para o lado, olhou para o outro, só tenho eu. O que ele fez? Meu Deus, só tenho eu, me ajuda. E foi. E num determinado momento, aquela pessoa que foi ajudada, depois em gratidão em prece, fala assim: obrigado, Senhor, por ter enviado o anjo. Um anjo. Luiz Sérgio não é exatamente um anjo como nós imaginamos, né? Não digo nem a imagem, aquela imagem com asas, digo anjo no sentido evolutivo. Mas é um espírito bom, bem intencionado, tem um desejo do bem, busca o bom, o belo, a verdade, né? E trouxe para a gente essa experiência. O anjo era ele. Ele estava ali, era o amor, né? Ágape, sentindo. Não necessariamente, mas ele praticou a caridade. E nós também podemos fazer isso. Mas como o nosso irmão falou ali, não, foi perfeito, é exatamente isso. A gente chega na casa espírita pela dor, geralmente, ou está cheio de problema espiritual, ou está sofrendo muito por diversos motivos, sejam quais forem. Lembrei do seu altivo Panfiro, que é um dos fundadores lá do Centro Espírita Leão Denis. Ele chegava lá muito atencioso, ficava até de madrugada atendendo as pessoas, né? E ele atendia com o Dr. Herman, ou incorporado, ou sob a intuição dele, né? E às vezes a pessoa chegava lá, porque eu estou isso, estou doendo. Tudo bem, você está com esses problemas todos, né? Eu sei que não é fácil. É o seguinte, você tem um tempinho? Se inscreve nesse curso aqui. O que é o Espiritismo? A pessoa fazia o curso. Depois, quando você quiser, pode vir falar comigo. Mas vamos começar. Faz esse curso aqui que eu acho que vai te ajudar. Aí fazia o curso. Durante o curso a pessoa voltava para falar com ele. Não, mas tá assim que é ruim, tá feio, tá legal, tudo bem. Você conhece a nossa obra social? Não. Rapaz, a gente está precisando tanto de ajuda. Você não quer dar um pulinho lá, não? Domingo? Você tem compromisso domingo? Dá um pulinho lá para ajudar a gente? Eu vou estar lá te aguardando. Aí, no final das contas, claro que isso é um processo lento, né? A pessoa não resolvia tudo isso em um mês. Com o passar das décadas,
Né? Nós somos espíritos milenares, a gente sabe que a gente não muda de uma hora para outra. Só o Evangelho a gente está estudando há 2000 anos e a gente ainda não aprendeu. Né? Com o passar das décadas, cadê o problema que aquela pessoa tanto reclamava? O problema sumia. Não necessariamente o problema deixava de existir, o problema sumia nela. Porque através do estudo ela se curava. Através da prática da caridade, ela ia se melhorando. Até que um dia ela seria capaz de praticar a caridade com amor. Isso que eu quis dizer que difere, no meu entendimento, pelo menos linguisticamente falando, a palavra caridade da palavra de amor. Agora, religiosamente, a gente viu até pelos tradutores da Bíblia que não tem como dissociar uma coisa da outra. Não dá para dissociar. Caridade é amor em prática. É o amor em movimento. Então, ainda que eu não sinta lá no fundo do meu coração esse amor ágape sublimado, quintessenciado, eu estou colocando em movimento um amor que eu ainda não sinto plenamente, mas que eu já estou semeando no meu peito. Aí a gente vai lá no Evangelho. Tem determinadas casas espíritas que não gostam de falar sobre a Bíblia, né? Mas a pessoa, eu já vi isso acontecer, mas aí você pega, não, nada a ver, a Bíblia não é aqui, nós temos outra religião, né? Aí pega a Bíblia, abre no capítulo 14, fora da caridade não há salvação. Aí ele é lá no item 6, ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, aqui ele já se baseou na tradução do Sarsi, né? Que é uma tradução católica. Sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retine. O bronze porque lá em Corinto eles eram, a marca deles na época eram as estátuas de bronze, né? Por isso que ele citou o bronze aqui. Aí olha só que interessante, nesse mesmo capítulo, quando chega lá nas instruções dos espíritos, quem falou isso aqui? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Esse espírito extremamente vigoroso, que é um dos principais responsáveis pela disseminação do cristianismo mundo afora, né? Aí a gente pega o Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, instruções dos espíritos, item 10. Olha só, gente. Temos pouco tempo, mas eu vou pedir mais uma vez licença para ler, porque é grandioso, Paulo. Meus filhos, na afirmativa fora da caridade não há salvação, encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, para conduzi-lo à terra da promissão. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. Daí a descrição que nós temos dos anjos, né, com a auréola, olha só. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: ide para a direita, benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis, olha só, vós os reconhecereis pelo perfume de caridade. Lembra o que acontecia quando a Joana de Ângeles se aproximava do Divaldo Pereira Franco? Todo mundo lá começava a sentir cheiro de rosas. Mas vamos lá.
Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham à volta de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. É uma máxima, fora da caridade não há salvação, é uma máxima de ordem divina, é a razão divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Então, no próprio Evangelho a gente vê que não são as quantidades das nossas genuflexões, dos nossos ajoelhares, que vão definir se nós seremos ou não salvos. Porque o próprio Paulo fala em outro capítulo, não vai dar tempo de eu ler o restante, o próprio Paulo fala que a fé inoperante de nada vale. E no capítulo 13 ele também fala, sem o amor, sem a caridade. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido e as consequências, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Olha só ele falando, meus filhos, pratiquem a caridade e vocês verão os efeitos disso. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, mas vos fará praticar o bem. Porque não é suficiente uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. A caridade é uma virtude ativa, é o amor em movimento, é o amor colocado em prática. Para fazer o bem, necessita-se sempre da ação da vontade. Para deixar de fazer o mal, basta muitas vezes não fazer nada. A indiferença. Só que nós sabemos que não fazer o bem já é um mal. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu pudesseis desfrutar da luz do Espiritismo. Não que somente os que possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender, olha essa palavra, melhor os ensinamentos do Cristo. A nossa fé está baseada na compreensão. A nossa fé no Cristo está baseada na compreensão. Nós não temos só fé em Jesus porque ele ressuscitou no terceiro dia, porque depois já de desencarnado, 3 dias depois de desencarnado, ele fez uma palestra materializada para 500 pessoas. Não é só por isso que a gente acredita no Cristo. Nós temos a férrea conclusão de que os pilares morais do Cristo estão corretos. E é por isso que ele é o nosso guia e modelo. Então, cadê? Não que somente os que a possuem possam ser salvos, mas ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela faz de vós melhores cristãos. Ele não falou aqui que a caridade faz de vós cristãos amorosos, cheios de amor no coração, iluminados que vão para os orbes celestiais. Foi isso que ele falou. Melhores cristãos. Nós melhoramos quando praticamos a caridade. Fazer, portanto, que, ao ser desobservados, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Qualquer que seja o culto a que pertençam. E não podia ser diferente. Quem nos trouxe essa mensagem em Paris em 1860 foi Paulo, o apóstolo. Ele voltou para falar ainda mais da obra do Cristo que ele já vinha divulgando há 1900 anos.
né? Então, olha só que interessante. Aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus. O anjo era eu, lembra? É por isso que a fé raciocinada, a esperança embasada, a nossa fé e a nossa esperança, elas são embasadas. Nós temos esperança de dias melhores, não é porque nós somos, não é uma esperança infundada, é uma esperança baseada na fé, raciocinada, de que o processo evolutivo está em curso. E nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu estou semeando é o que eu vou plantar. Então, se eu estou semeando o bem, se eu estou praticando a caridade, eu posso ter a esperança de dias melhores, a fé em dias melhores, colocando em exercício o amor através da caridade. E a caridade, meus irmãos, não precisa ser nada mirabolante. Nós temos todos os dias a oportunidade de praticar a caridade, até por pessoas que estão longe de nós. Aquele parente que nos magoaram, que nos feriram. Se a cada dia eu levanto e faço uma prece por ele, pedindo a Deus que dê a ele força, sabedoria, felicidade, paz, saúde, é caridade. Isso é uma caridade. Aquele parente que mora conosco, que é mais difícil, que demanda mais paciência, naquele momento que eu consigo me calar, quando surge a oportunidade de dizer a palavra menos digna, isso é caridade. Lembra lá do capítulo 9, a paciência? A caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Porém, tem outra espécie de caridade que é muito mais penosa, porém muito mais meritória. A de ser indulgente com aqueles que são instrumentos do seu sofrimento. É uma oportunidade. Eu não tenho uma obra social, eu não estou envolvido em grandes obras, mas eu estou praticando a caridade. Ainda que eu tenha vontade de falar aquela palavra horrorosa para essa pessoa, ofender a honra dela, ferir o coração dela. Se eu me calar, lembrando, pedindo a Deus forças, meu Deus, me dá forças para não retribuir o mal que me está sendo causado, eu já estou praticando a caridade. Ainda que eu não esteja imbuído do mais profundo amor, eu estou dando passo na direção do desenvolvimento, dessa iluminação. E nessa hora que a gente eleva o pensamento e pede a Deus força para não errar, para acertar com quem errou com a gente, para nesse momento a gente recordar de Jesus, no momento da crucificação, em que todos blasfemando, xingando, ofendendo, insultando, rindo da dor, rindo, ferindo, né, golpeando ele com aquela lança, esqueci agora o nome do centurião, mas depois a gente pode falar sobre ele outro dia. Longinos, que temos muita história sobre ele, um dia a gente pode conversar sobre isso, que agora é um trabalhador do Cristo, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Ele olha para o céu e faz uma prece pedindo a Deus pelos seus algozes. Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. O amor tudo suporta. O amor de Jesus é inacreditável. O que esse Espírito fez por nós, a gente vai passar toda a eternidade devendo a Ele. Ele nunca vai cobrar de nós, porque Ele fez por amor. Porque o amor nada pede. E continua fazendo.
Então, quando a gente eleva o pensamento, lembra de Jesus nos perdoando automaticamente. Nós não sabemos, será que eu estava lá, naquele momento, rindo do Cristo? Não sei. Peço a Deus que não. Eu ia morrer de vergonha disso. Mas se a gente lembrar do Cristo perdoando a gente, pedindo a Deus por nós, enquanto nós nos escarnecíamos dele, ele é o nosso guia e modelo. Ninguém mais. Se a gente lembrar dele, pedir a ele e a espiritualidade amiga, os nossos anjos da guarda, forças para seguir o exemplo do Cristo, naquele momento, de onde estiver, o Cristo, através de seus ministros, através dos seus enviados, dos seus guias, dos seus professores, vai nos dar a força e a coragem para vencermos a nós mesmos. E ainda que estejamos sentindo raiva naquele momento, a gente vai dar o primeiro passo na direção da autoiluminação. Aí, a gente se agarra na fé. Ainda que ainda não estejamos no nível do amor, mas a gente se agarra na fé. Né? Tem até uma brincadeira que o pessoal faz, né? Fala assim, no meio daquele turbilhão lá da família, ai meu Deus, não me dá força, não me dá paciência, se eu me der força eu bato. Né? Mas é isso, a gente precisa dessa força. Né? Os evangélicos falam muito que quem dá os dons é o Espírito Santo, né? Embora eles limitem o Espírito Santo a uma entidade, não deixa de ser verdade. Os Espíritos, eles nos fortalecem quando nós merecemos, quando nós fazemos, quando nós batemos a porta, ela se abre. E é nessa hora que a gente está sendo avaliado. Aquilo ali é a hora da prova. É a hora da prova. A gente tem que lembrar disso. Meu Deus, isso é uma prova. E olha só que a gente ainda tem uma vantagem, a gente pode colar. A gente pode colar, porque se na hora da prova a gente pegar o evangelho e dar uma lida, não tem problema não. O professor não vai tomar a prova, não vai dar 0 pra gente. Pelo contrário, vai até ajudar a gente a abrir a página certa que a gente precisa. Para aquele momento, para aliviar aquele momento, para acalmar, para nos lembrar, o evangelho é medicamento. Toda a humanidade precisa de doses cavalares na veia, diariamente, de evangelho. E para terminar, dando uma estudada para vir aqui hoje, eu descobri que a Igreja Católica considera a mãe de todas as doenças espirituais o oposto da caridade. Filáusia é a palavra, é o oposto de caridade, é filáusia. E a Igreja Católica fala. Tem livros falando sobre isso. Eu não sabia também, descobri hoje. Que a filáusia é a mãe de todas as doenças espirituais. Se a filáusia é a mãe de todas as doenças espirituais, a caridade é a cura para todas elas. Muito obrigado pela atenção de todos. Peço a Jesus que nos conduza, nos ampare a todos nessa caminhada, nesses momentos de turbilhão, mas que nós não estamos à deriva. E que nós mais e mais possamos, a despeito de todas as dificuldades e limitações que nós ainda temos, nós possamos a cada dia fazer o nosso cadinho, né, Daniela? Seguindo o exemplo do Mestre, lembrando que as dores que a gente sente, as dificuldades que a gente enfrenta, não são 1/1000 do que ele sofreu por nós.
Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção. Graças a Deus. Obrigado ao nosso irmão por trazer essas imensas palavras de luz que aquece os nossos corações, que ilumina as nossas mentes e que sublima todas as palavras ditas aqui, trazidas por Paulo de Tarso e pelo nosso irmão maior, o sublime amor que ele tem por todos nós. Pois Jesus nos disse que daria para cada um de nós um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isto é caridade sublime. Agradecemos a Jesus por nos guiar, por nos carregar no colo nos momentos mais difíceis de nossa caminhada terrena. Pois Ele nos prometeu que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. E nós estamos inseridos nessas ovelhas. Agradecendo a noite de hoje, que possamos retornar aos nossos lares com os nossos sentimentos enobrecidos e o nosso coração pulsando em busca desse amor. E cada um de nós tenta evoluir. Que assim seja e que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Assim seja. Graças a Deus.